Salve, salve galera, estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast. Meu nome é Nelson e vou apresentar o programa junto com meus parceiros. E aí galera, eu sou a Cauane. Aqui quem fala é o Bruno. Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala no caso é o Arthur. E o nosso tema de hoje é a balaiada e como não, trouxemos um cara muito experiente que já nos trouxe muito conhecimento e vai estar apresentando esse assunto, que é o nosso querido professor Antônio Tomé. Se apresente, professor, fale um pouco para nós de você. Oi. Olá, meu nome é Antônio Tomé, eu sou professor na Escola de Ensino Básico Pedro Maciel, já faz 1 ano e meio, que é toda a minha experiência como professor. Eu sou formado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, sou pós-graduado em Gestão Educacional pelo IFSC, pelo Instituto Federal, daqui de Santa Catarina. E muitas outras culturas inúteis. Mas era isso, né? Exato, ele que é um ótimo conhecedor de músicas do gênero metal, né? Que tem um amplo vocabulário para ser utilizado quanto a isso também. Uma pessoa certamente hipernóstica em si nas suas colocações. E a história tem essa, né? Aqueles conteúdos inúteis que todo mundo dorme na aula, mas porém Exato, existe né? muitos que são muito interessantes que vão agregar muito no nosso conhecimento, né? Geralmente a gente tem, no caso, conteúdos que variam bastante, né? Por exemplo, desde o mero conhecimento do que é uma briófita. Então, a gente tem que saber um pouquinho sobre essas coisas. Professor, hoje o nosso assunto é a balaiada. Então, vamos começar nossos questionamentos. Eu quero que você responda uma pergunta nossa bem simples e explique um pouco o que foi esse processo, essa revolta, o que foi a balaiada. Bom, primeiramente, gente, a balaiada ela é uma revolta regencial, tá? Regencial é o período entre o nosso Dom Pedro II ser imperador e até ele poder assumir essa maioridade, até o golpe da maioridade, tá? Então, entre os 5 e os 14 anos, o país foi governado por um governo regente, que é formado por três políticos eleitos por uma Assembleia Geral, tá? Então, a balaiada em si, gente, ela é uma revolta popular, de caráter único popular, tá, gente? Não, ao contrário de outras revoltas do mesmo período que envolviam a pseudo-nobreza nacional, a balaiada ela é popular, tá? Ela acontece no Maranhão entre 1838 e 1841. E basicamente ela servia para buscar direitos da população contra o governo imperial, tá? Não somente contra o governo imperial, também contra os grandes fazendeiros e comerciantes do Maranhão na época, que eram quem mantinham o poder. Então ela é uma revolta de caráter popular contra os desmandos do governo, tá? Quem comandava, né? E quem tinha esse poder acima da população na época. Basicamente o que devia acontecer hoje, né? É, quase isso, né? Tá, o senhor poderia falar o contexto da balaiada também? Além, né, do caso dessa parte mais regencial em si, que a gente tem, que é um fator muito importante em si para esse conflito, né? Um pouquinho mais de como que era na região, em si, outros fatores que podem ter motivado um pouquinho mais. Dá uma aprofundada nesse caso. Sim. Gente, vocês têm que pensar que o Brasil nessa época era só matão, né? Não tinha infraestrutura nenhuma. Não tinha infraestrutura nem no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, gente. Então, quanto mais no Maranhão, tá? Historicamente, o Maranhão é um estado pobre do Brasil, tá? Explorado pelos sarnês desde sempre, tá? Inclusive, um dos sarnês vem dessa época aí da balaiada, tá, gente? O primeiro deles. Então, no contexto do Maranhão, gente, ele é formado por famílias, né? Que concentram grandes terras e consequentemente, a economia do local também. E quando você tem a economia, você tem o dinheiro. E tendo dinheiro, você tem o poder político, tá? Uma coisa leva a outra nesse período, porque normalmente os coronéis das fazendas também eram serviço de polícia e serviço de prefeito da cidade também. Eles faziam de tudo um pouco. Então isso concentrava muito poder na mão de poucas pessoas. E pessoas ricas.
historicamente, o Brasil não pensa em gente pobre, tá? Pessoas pobres não são vistas da mesma forma, historicamente falando. E no Maranhão não é diferente, tá? Inclusive, balaiada, o nome é por causa dos cestos de vime que eram feitos, que eram chamados de balais. Então, para vocês mostrarem o caráter popular mesmo da revolta, tá? O Maranhão é um estado que sofre até hoje com essas questões sociais, né? Então a gente olha muito para vários maranhenses até migrando para nossa região em busca de trabalho e condições melhores, né? Então a gente imagina como é que seja naquela época, né? Mas hoje em dia o Maranhão é o que tem o maior salário para professores do Brasil, tá? O maior salário para professores foi uma conquista do Maranhão. Depois da queda do Sarney, tá? É um bom lugar para eu ir, então, né? Já sei para onde que eu devo migrar lá, né? Mas, beleza. A gente tem, no caso, um fator muito importante nessas revoltas em si, que são os personagens principais, né? A história, ela geralmente tem foco em algumas pessoas e não vai ser diferente aqui nessa revolta. Quais são os personagens que mais definiram toda essa revolta em si, no geral, né? Quais foram as mudanças que eles fizeram nesse contexto da balaiada? Olha, gente, personagens principais todos são, né? A revolta ela é feita não só por uma pessoa, tá? Mas tem os líderes, né? Os nomes, quem dá cara a tapa, quem normalmente morre nesses conflitos, né? Então, tem 3 grandes nomes, tá, na balaiada. O primeiro deles é o Raimundo Gomes, que começa a revolta libertando os 13 amigos dele, que é quase meio bíblico isso, tá, libertando os amigos dele da prisão, e indo contra o Império e contra, né, a liderança política da época, tá? Que também tem uma questão bem importante, tá? A liderança política, ela, como era no período regencial, e o período regencial ele concentra muito poder no governo, no Rio de Janeiro, né, no imperador, ou quem estava representando o imperador, né? Então, no Maranhão, quem escolhia o governador dessas províncias era o governo do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginem alguém tão longe escolher um representante para governar essas províncias, tá? Não teria como dar certo, até porque a comunicação na época era muito difícil. Isso, conhece, gente. né? Então era Tá? de boca em boca, então não tinha como confirmar. Então, uma das maiores brigas desse povo era que eles não tinham voz, tá? Eles não... o governo imperial não se importava com o que acontecia no Maranhão. Se importava com o imposto que vinha de tá? E aí, então, normalmente eram essas lideranças lideranças regionais mesmo, né? Os donos, os coronéis das terras que governavam o lugar. Então, o Raimundo Gomes, então, ele liberta os amigos dele da prisão e invadem uma prisão, tá, gente? Isso não é uma coisa nova no Brasil, tá? E aconteceu até ano passado. Tá? Oh, beleza. Vai acontecer provavelmente ainda. E vai acontecer de novo. E aconteceu aqui em Chapecó também, gente. Vocês sabem do linchamento, então aconteceu aqui em Chapecó também, né? De pessoas invadirem a prisão. Só que aqui foi para matar pessoas. Lá foi para libertar pessoas, tá? Mas é outro assunto. E eu tô divagando, né? O outro é o Manuel dos Anjos Ferreira, que esse sim era um artesão de balaios, balaiada. Então fica implícito, né? Primeiramente, ele entra nessa revolução para vingar as filhas dele, que tinham sido estupradas por um soldado imperial. Tá? E ele mata esse soldado imperial. Tá? Então, quando ele mata esse soldado imperial, ele se torna inimigo do Império. Sim. E aí ele juntando o clamor popular e a revolta que já tinha dentro das pessoas, né, dos pobres, então ele começa a formar a revolta, tá? E por último, gente, é um escravo chamado, né, um negro escravo chamado Cosme Bento de Chagas, que é quilombola, né? Então eu não sei dizer com certeza se ele era liberto ou se ele era fugido, mas ele era um quilombola, então ele morava num quilombo já no Maranhão. E ele também lidera, tá? Ele vai ser um dos líderes, não só dentro da chefia do movimento, mas também como para organizar pessoas. Ele consegue um contingente de 3.000
escravos para lutar a favor da revolta, tá? A gente percebe que esses números 3 mil pessoas para lutarem é realmente grande, né? Tanto que ficou tão impactado assim, né? E por último ainda tem o nosso grande Duque de Caxias, né? Que é um personagem a favor do Império, tá? Ele é quando, durante essas revoltas regenciais, ele se torna muito importante para o Império, porque ele vai acumulando cargas, e ele vai de revolta em revolta extinguindo elas. Então ele participa de várias revoltas. Na Farroupilha, né? Se não me engano, na do Malês também. Então ele participa de várias revoltas a favor do Império para extinguir essas revoltas. Ele leva todo um contingente do exército imperial, e ele vai lá para matar pessoas. Tá? Ele vai lá para acabar com quem negocia é o imperador, né? É o governo regencial. Então ele vai lá para quando não precisa mais negociar. Então, ele era basicamente a espada ali para acabar com tudo. Isso. E é por isso que ele vai alcançando vários títulos ao longo desse período regencial, finalizando com o de Duque de Caxias, né? Então, inclusive, desculpa, gente. Não, Inclusive, Caxias foi uma das localidades no Maranhão que houve uma batalha, tá, gente? Não é Caxias do Rio Grande do Sul, tá? Apesar de ele ter lutado na revolta Farroupilha também, tá? Uma pessoa boa. Né? Tá, então vamos continuar. Nas 2 Caxias ele lutou. Então, professor, e qual que foi o desfecho de toda essa história? Então, gente, o desfecho é quase sempre o mesmo em todas as revoltas regenciais, né? A revolta abalaiada tinha 3 líderes, né? Isso dividia muito o movimento, tá? 3 líderes nunca deu certo. Um exemplo é a regência trina do período regencial também, que também não deu certo, tá? Então, conforme vai passando o tempo, esse movimento vai se dividindo, tá? E o Império sabe negociar dessa parte. Então, ele pega esses dissidentes aí e faz algumas propostas para eles. Algumas indulgências, algumas, né? Indutos, não indulgências, desculpa, tá? E dá salvo-conduto para boa parte deles, tá? Restando poucos, o Cosme é um deles, tá? O Cosme, inclusive, ele é capturado e enforcado, tá? Que foi a maior, né, perda, né? Fora as mortes em batalha, né? E o vaqueiro, o Raimundo Gomes também. Os 2 líderes, né? O primeiro lá, ele abandona, né? E sobram os 2 outros, o Cosme e o Raimundo. O Cosme é encontrado enforcado pelo exército, né? E E o Raimundo Gomes, ele é expulso da província do Maranhão, e de alguma forma ele morre no caminho enquanto ele estava vindo para São Paulo, tá? Que era uma punição que se dava para as pessoas quando eles não queriam, é tipo um exílio. Sim. Se exilava ele da província. Então, basicamente, o status quo da província não mudou nada, tá? Continua a mesma coisa, tanto que tá o Sarnez aí para mostrar para nós, né? Prova a gente até hoje, né? Então, inclusive, tava essa semana na posse do Supremo Tribunal, né? Do TSE, né? Do TSE, do Supremo Tribunal Eleitoral, tá? Isso. Então, que também herdou um cargo de presidente do Brasil em algum momento, tá? Mas isso daí, tá? Ela termina da forma que todas as outras revoltas terminam, tá? Ninguém conseguiu ganhar nada construtivo. E se predomina mais forte, né? A gente tem mais dinheiro na época, acaba controlando, querendo ou não. O que fica dessas revoltas é o ideal dela, tá? Sim. Tá? O ideal da revolta que fica aqui dentro das pessoas, né? Mas a sociedade mesmo em si não mudou muita coisa, infelizmente. Gostaria de falar para vocês que a gente vive no paraíso mormon, mas não dá certo. Geralmente essas revoltas, mais ou menos nessa época, elas trazem uma consequência bem forte, que é a questão da coesão em si, que o povo brasileiro começa a criar, né? Então antes a gente tinha muito uma separação em si de cada província em si, e as pessoas não tinham muito essa consciência de uma coletividade, né, brasileira. Então essa revolta, ela consegue ajudar, no caso, com toda a ideia,
a gerar essa coesão no Brasil ou ela não é muito efetiva nesse caso? Olha, no Maranhão em si ela não é muito efetiva, tá? Porque ela não chega a criar uma identidade de povo no Maranhão, tá? Ela ainda continua muito dividida. E exatamente, o Brasil, por ser essas províncias muito longe uma da outra e muito difícil de acesso uma à outra, cada uma tem uma identidade diferente. Fala por nós aqui na Farroupilha, né? Que se tem um ideal Farroupilha que eu não consigo entender, para falar a verdade, mas cria-se, né? A Farroupilha foi uma que se criou um ideal, tá? Um povo, né? Mas no Maranhão nem tanto, tá? No Maranhão nem tanto. O problema é que gente pobre tem que pensar em comer, tá? Tá? Não tem tempo de se revoltar. Não, e se tem tempo de se revoltar, não é por muito tempo, tá? No Brasil mais ainda. Então, professor, agora para a gente finalizar, quais foram as consequências de toda essa história, enfim? Olha, as consequências são o estado do Maranhão, tá, gente? Que foi um estado explorado, ele é monocultor até hoje, tá, gente? Não é muito industrial, explorado por esses coronéis, né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que esses coronéis, normalmente eles tinham uma ligação com a coroa, ou eles eram portugueses natos, ou eles tinham uma pseudo-realeza, né? Mesmo. Isso aí. E essa proximidade com Portugal fazia eles criarem uma identidade em que só a nobreza era diferente dos outros. Então, pobre era pobre, nobreza era nobreza. Então, e isso reflete, né? Como em outros lugares do mundo, aqui no Brasil reflete muito nas consequências de Estado e de formação, né, do Estado. Então isso criou meio que uma limitação no desenvolvimento em si do Estado. Sim. Na minha opinião, sim, tá? Aí já é achismo do professor de história. Tá. Mas eu sou o professor mais pessimista, acho que, dessa escola, então eu acho difícil falar de uma forma muito otimista sobre o desenvolvimento do Brasil, tá? Não só nessa época, tá? Não é sem motivo. A gente começa errado e termina pior ainda. Gente. Então... Mas acho que tem muita coisa para mudar, né? Eu acho que sim. Eu acho que tá numa fase ainda de evoluir muito e... Inclusive, um exemplo dele é o Maranhão mesmo, né? Que de muitos anos depois, faz alguns anos já que nenhum sarney se elege mais, né? Porque estão presos. Mas... não, nem todos estão presos. Mas o Brasil só 2 tem ou 3. muita margem para poder evoluir, querendo ou não. O Brasil é um país muito... rico, querendo ou não, naturalmente. O Brasil ele nos dá muito esse solo tão fértil que ajuda muito na nossa economia, né? A questão é mais em gestão mesmo o problema. É um grande potencial em desenvolvimento, né? Não só em desenvolvimento econômico, mas também cultural. A gente pode ver que existem várias coisas em si no ramo da cultura que hoje em dia acabam se perdendo e dando, no caso, origem a uma cultura um pouquinho mais coletiva, né, em si. Então, talvez em si um resgate, mas a cultura também é um desenvolvimento que o Brasil possa estar tendo futuramente, né? A gente vê muitos... E deixa claro para vocês também que os pobres desse país sempre foram unidos, tá? Tá aí movimentos das mulheres, movimentos LGBTQIA+, acho que até isso, né? Movimento dos negros, movimentos indígenas, gente, são muito fortes no Brasil. Tá aí a nossa Constituição de 1989, 88 ou 89, tá, gente? Que é uma das melhores constituições mais humanitárias do mundo, tá? Por mais que nossos políticos não sigam ela de vez em quando, ela tá aí para nós e teve a participação direta desses movimentos. Populares, tá, gente? Não de elite. Então, quer dizer que quanto mais popular, melhor o Brasil, tá? Apesar de ter essa elite já enraizada, né, na política e na economia brasileira, eu acredito, particularmente falando, que tem muita coisa para melhorar ainda e vai melhorar, tá? A geração de vocês está aí para serem pessoas melhores do que a minha geração, por exemplo. Com certeza vai, né? Eu gostaria mais de política e menos de heavy metal, né? Vamos ver como é que estamos de horário. E fechamos já o nosso tempo, professor. Eu queria agradecer agora a sua presença, a todos aqui presentes que puderam acrescentar cada vez mais o
o conteúdo. Tema muito importante ainda que pode ser discutido e dado de exemplo para vários países, para várias questões de gestão do Brasil. Acho que é um ponto a ser levantado. Agradeço demais a sua presença, professor, o seu tempo de estar aqui conosco. Acho que é muito importante também a gente ter essa troca de conversa, enfim. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, Cauane, Bruno, Arthur. E agora ficaremos com o nosso próximo bloco. Então, valeu, galera. Abraço.